Se você já confundiu geometria linear com geometria angular, fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que isso nunca mais vai acontecer. Vamos lá? Todas as geometrias moleculares, elas servem para nos mostrar na vida real como que essa molécula está no espaço. Então, quando a gente aprende química, a gente não tem muita noção de uma visão tridimensional de uma molécula. A gente desenha lá a molécula H2O, então a gente acha que a molécula é daquele jeito. Ou a gente desenha lá a molécula H2SO4 e a gente acha que a molécula é daquele jeito. Só que moléculas são formadas por átomos, e átomo você bem sabe que é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Não tem como isso ser no plano, isso ser no 2D. Então, obrigatoriamente, todas as moléculas que existem, elas vão ter uma geometria espacial, um comportamento no espaço de maneira diferente. A questão é, como que a gente vai saber diferenciar uma geometria de outra? E no vídeo de hoje a gente vai entender como que eu vou diferenciar uma geometria linear de uma geometria angular. Elas são muito parecidas, porque ambas são formadas por apenas 3 átomos ou até 2 átomos no caso da linear. Mas para confundir, são para moléculas de 3 átomos, porque a gente tem uma particularidade que vai fazer uma geometria ser diferente da outra. Então vamos lá! Quando a gente fala, por exemplo, de uma geometria angular, a gente vai trabalhar como exemplo a água, ok? A molécula de água é formada pelos átomos hidrogênio e oxigênio. A gente tem um átomo de oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então, o que isso acontece? Para a gente conseguir determinar a geometria da água, a gente precisa voltar lá na parte de tabela periódica. Então, vamos lá. O oxigênio está na família 6A ou família 16. Isso vai fazer com que ele precise de mais 2 elétrons para poder completar aquela regra do octeto que nós sabemos que a maioria dos elementos obedece, porque sim, nós temos exceções. Quando o oxigênio ele faz 2 ligações para poder ter mais 2 elétrons e no fim ficar com 8 elétrons, a gente não pode ignorar que na camada de valência dele, ele já tem 6 elétrons. Por quê? Porque ele está na família 6A. Então, todos os átomos da família 6A, eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Desses 6 elétrons, o oxigênio ele vai compartilhar 2 deles. Por quê? Porque vai ser um para um hidrogênio da água e o outro para o outro hidrogênio da água. Então, vamos imaginar que esse aqui é o meu oxigênio. Aqui eu tenho uma ligação com o hidrogênio, por quê? Lembrando que oxigênio fazendo ligação com hidrogênio é um tipo de ligação chamada de ligação covalente. Isso significa que o oxigênio vai colocar um elétron dele para jogo e o hidrogênio vai colocar o único elétron que ele tem para jogo também. Então, esse par de elétrons aqui vai ser dos dois ao mesmo tempo, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Então, meu hidrogênio que está aqui na ponta, que tinha apenas um elétron, agora ele tem 2. O que ele tem mais o que ele ganhou do oxigênio. E o oxigênio, que tinha 6 elétrons na camada de valência, tá com um aqui sendo compartilhado com o hidrogênio, mais o do hidrogênio que ele ganhou. Então, agora ele tem 7. Agora, meu oxigênio vai fazer ligação com outro hidrogênio. É exatamente o mesmo raciocínio. Nós temos 6 elétrons apenas do oxigênio, um compartilhado com o hidrogênio, desse hidrogênio está compartilhado com o oxigênio, ele tem 7. Mesma coisa para esse hidrogênio aqui. Esse elétron desse hidrogênio vai ser compartilhado com o oxigênio, então agora esse oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência. Só que não vamos esquecer o seguinte, lembra que o oxigênio tinha 6 elétrons? Então aqueles 4 elétrons que ele ainda tem estão aqui com o oxigênio. Então na teoria, a minha molécula de água seria assim. Eu teria um hidrogênio do lado de cá, um hidrogênio do lado de cá e os 4 elétrons aqui, os 2 pares de elétrons que sobraram, que não estão fazendo nenhuma ligação aqui no oxigênio. Só que eu inclusive já dei um spoiler, o que vai acontecer? Esses 2 pares de elétrons aqui, os 4 elétrons no total do oxigênio, eles causam uma repulsão muito forte. Por quê? Lembra que elétron é carga negativa.
carga negativa junto de carga negativa se repelem, eles não gostam de ficar juntos um do outro. Então, nessa ligação química que nós temos aqui, nós temos elétrons. Nessa ligação química que nós temos aqui, nós também temos elétrons. E tem os elétrons que estão apenas aqui no oxigênio. Vocês conseguem perceber que é muita carga negativa junta? Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui do oxigênio vai causar uma repulsão nesses dois pares de elétrons ligantes que estão fazendo ligação com o hidrogênio e eles vão abaixar no plano. Então é por isso que a minha água ela tem uma geometria angular. Ela nunca pode ser uma molécula que tem todo mundo numa mesma linha, que é uma molécula linear. Essa água ela vai ser angular por conta dos pares de elétrons livres ou pares de elétrons não ligantes que o meu oxigênio tem. E esses pares de elétrons causam repulsão nos pares de elétrons ligantes com os hidrogênios, ok? Agora vamos usar como exemplo a molécula de CO2 para entender a geometria linear. A molécula de CO2 ela é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Nós já sabemos que o carbono está na família 4A ou família 14. Isso significa que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Logo, ele vai ter esses 4 elétrons disponíveis para caso ele precise, para poder fazer ligação. E você já sabe que o carbono é um átomo tetravalente. O que isso significa? Que todos esses 4 elétrons aqui que ele tem na camada de valência vão fazer ligação química. Ou seja, ele vai ter 4 ligações no total. Como esse carbono ele está ligado a 2 oxigênios, nós temos oxigênio precisando fazer 2 ligações, porque ele está lá na família 6A. Então, esse aqui é meu átomo de carbono. Esse carbono ele vai fazer uma dupla ligação, vou botar até 2 aqui, ó. Uma dupla ligação com um primeiro oxigênio, estabilizando esse oxigênio daqui. Porque lembram, o mesmo oxigênio da água é esse oxigênio aqui do CO2. Esse oxigênio também tem 6 elétrons, ele também precisa fazer 2 ligações, ele também faz ligação covalente, porque aqui nós estamos com 2 ametais. O mesmo princípio de antes continua valendo para agora. Então, esse átomo de carbono está fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio. Já estabilizei esse oxigênio do lado de cá, que já está fazendo as 2 ligações que ele precisa. Agora, do outro lado, eu também tenho outro oxigênio. Esse oxigênio vai fazer uma ligação dupla com o meu carbono. Então, eu tenho carbono, oxigênio, oxigênio. O que isso significa? Você lembra que o carbono tinha 4 elétrons para poder fazer ligação? E por ele ser tetravalente, todos esses elétrons vão fazer ligação química? Então, nós temos aqui, ó, 2 elétrons aqui do carbono, 2 elétrons aqui do carbono. Cada elétron do carbono faz ligação química com um elétron do seu respectivo oxigênio. Então, esse meu carbono, ele colocou os 4 elétrons que ele tinha na camada de valência para jogo. Então, esses 4 elétrons estão fazendo ligação química. Agora, olha bem, se esse carbono tinha esses 4 elétrons, 2 para cá, 2 para cá, sobrou algum elétron não ligante para esse carbono aqui? Sobrou algum elétron que não está fazendo ligação nesse carbono aqui? Não sobrou, como é o caso da água. Já que não sobrou, como é o caso da água, além disso aqui ser uma dupla ligação, com sp2, hibridização, que também são outros 500, uma outra explicação, além disso, esse carbono não tem par de elétron livre para poder causar repulsão nessa ligação química aqui com o oxigênio. Então, fica todo mundo no mesmo plano. E é por isso que o nosso CO2 é uma molécula linear, diferente da água, que é uma molécula angular. Beleza? Espero que você tenha entendido a diferença entre esses 2 tipos de geometria. Você viu que é bem simples. Quando o meu átomo central da molécula, o meu átomo ali, dos meus 3 átomos da minha molécula, o átomo central, ele tem par de elétron não ligante ou par de elétron livre, ele vai causar repulsão nas ligações que esse meu elemento está fazendo. Quando o meu elemento central ele não tem par de elétron livre, não tem nenhum tipo de repulsão que ele vai causar nesses elétrons que estão fazendo ligação. Então, a minha geometria linear diferente da geometria angular. Beleza?
Coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, eu tenho certeza que agora você não vai mais errar nessa diferenciação entre a geometria linear e a geometria angular. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todo mundo também agora não erre mais a diferença entre essas geometrias. Então, coloca aqui nos comentários também a próxima diferença entre geometrias moleculares que você quer ver um vídeo aqui no canal, porque eu tenho certeza que esse próximo vídeo também vai te ajudar assim como esse, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!